praga virtual que informa por meio de mensagem que o usuário está impossibilitado de acessar arquivos de determinado equipamento porque tais arquivos foram criptografados e somente poderão ser recuperados mediante pagamento de um resgate. Denomina-se letra A, ransomware, letra B, trojan, letra C, spyware, letra D, backdoor e a letra E, vírus. Pessoal, olha só que interessante o que eu vou contar para vocês. Imagina que eu tenho aqui no meu computador uma pasta chamada documentos com vários documentos do Word. Imagina que hoje eu fui acessar os meus documentos do Word dessa pasta documentos e cada documento que eu tentei abrir, esse arquivo estava todo criptografado. Quer dizer, eu tentei abrir o meu documento, mas estava ilegível, estava com umas letras e caracteres estranhos. Não era o documento que eu gerei e salvei ontem. Estava tudo criptografado, codificado. E o pior, eu fiquei pensando assim, me esqueci de fazer cópia de segurança, eu me esqueci de fazer backup desse arquivo e eu só tinha esse arquivo original, não tinha cópia nem em pendrive, nem na nuvem. E aí, de repente, eu me vi pensando, será que eu perdi esse arquivo? Mas logo depois apareceu uma mensagem na tela dizendo que se eu pagar um determinado resgate, e no meu caso era em moeda virtual como Bitcoin, então se eu fizer uma transferência de valores nessa moeda virtual Bitcoin, eu teria de volta acesso ao meu arquivo, quer dizer, eles dariam a chave para decriptar e trazer de volta ao meu arquivo a leitura normal. Qual é o nome que se dá a esses programas maliciosos que entram no teu computador, criptografam os teus arquivos e depois cobram resgate para te devolver acesso aos teus próprios arquivos? Esse tipo de programa nós chamamos de ransomware. Ransom significa resgate. Então, ransomware é um programa que cobra resgate após realizar uma atividade maliciosa no sistema, para devolver acesso aos arquivos do usuário, por exemplo, arquivos criptografados. Ou ainda, existe ransomware que impede acesso ao sistema e só devolve acesso ao sistema se o usuário pagar aquele resgate. Por isso a resposta aqui, quando ele disse, mediante pagamento de resgate, só poderia ser ransomware, porque o termo ransomware significa isso mesmo, é um programa que cobra resgate. Não era trojan, porque trojan é cavalo de Troia. É um programa que chega como algo que parece ser bem intencionado, mas quando executado realiza outras funções sem o conhecimento do usuário. Spyware é programa espião, programa feito para monitorar as atividades do sistema do usuário. Backdoor é uma porta dos fundos que fica vulnerável, permitindo o retorno de um invasor ao computador comprometido. E vírus de computador é um tipo de praga virtual que, quando se instala no computador do usuário e o usuário executa o arquivo que tinha o vírus, esse vírus começa a se replicar e vai criando cópias do seu código malicioso, se tornando parte de outros arquivos ou parte de outros programas. O vírus precisa de um hospedeiro para funcionar e é necessário executar esse arquivo hospedeiro para o vírus começar a fazer a sua replicação. Então aqui, como a questão era clara, falou em pagamento de resgate, é o ransomware, o programa que cobra resgate da letra A de América aí, o gabarito da nossa questão.